Oi, M1, tudo bem? Voltamos com nossas aulas sobre pronomes, né? Na primeira aula, nós vimos pronomes retos, oblíquos e de tratamento. Na segunda, pronomes possessivos. E hoje nós vamos conversar sobre os pronomes indefinidos e interrogativos, ok? Vamos lá? No primeiro momento, eu coloquei aqui um texto só para nós percebermos como que os pronomes indefinidos se aplicam dentro do texto. Qual a semântica dele dentro do texto, tá? Então, tem um textozinho que não está muito claro, mas eu vou ler para vocês. Os meios e os fins. Uns tentam salvar a humanidade com alguma utopia. Outros, de maneira mais chã, pedem algo no bar e têm hoje a euforia do amanhã. Então, vamos lá. Uns refere-se de maneira genérica, indefinida, àqueles que tentam salvar a humanidade. Uns, não sei quem são. Alguma associa o substantivo utopia, tornando vago, indefinido esse substantivo. Não se sabe qual é a utopia. Então eu falo assim: uns tentam salvar a humanidade com alguma utopia, mas eu posso falar qual é a utopia? Não posso afirmar qual é, porque eu não sei qual é, tá? Outros indica de forma vaga, genérica, aqueles que pedem algo no bar. Não se sabe com clareza quem são essas pessoas. Outros pedem algo no bar. Quem são esses outros? Eu posso afirmar? Não, tá? Por isso que é um pronome indefinido. Algo indica de maneira indefinida aquilo que outros pedem no bar. Não fica claro o que eles pedem. Essa frase é bem indefinida mesmo, né? Outros pedem algo no bar. Eu não sei quem está pedindo e não sei o que eles estão pedindo, tá bom? Continuando. Agora nós vamos para a definição. Pronome indefinido é um tipo de pronome que se refere à terceira pessoa do discurso de modo vago, não particularizado. Sempre na terceira pessoa, ok? E de um modo bem geral, bem genérico. Às vezes, o papel de indefinir a terceira pessoa é desempenhado não por apenas uma palavra, e sim por um conjunto de palavras que se denomina locução pronominal indefinida. Lembra quando eu dei lá o substantivo? Eu vou falar isso até o fim do ano, turma. Eu falei para vocês assim, turma, toda vez que eu falar em locução, vocês têm sempre que lembrar que é uma expressão formada de duas palavras ou mais. Então, aqui agora nós temos a locução pronominal. É uma expressão que tem o valor de um pronome indefinido. A história é um carro alegre, cheio de um povo contente que atropela indiferente todo aquele que a negue. Então, todo aquele que é uma locução pronominal. Não podia faltar, né, o nosso quadro de pronomes, tá? Tá aqui. Eu tenho aqui os pronomes variáveis, tá bom? Algum, alguma, alguns, algumas, outros, outras, né? Muito pouco, tá bom? Invariáveis estão aqui, ó. Alguém, algo, cada, nada, ninguém e tudo. E as locuções pronominais, que estão aqui, ó. Qualquer um, cada um, todo aquele que, um ou outro, todo mundo, estão aqui, ok? Então, o nosso quadrinho dos pronomes indefinidos, mais um quadrinho para a coleção de vocês, né? Tá? Agora a gente vai começar a conversar sobre o emprego dos pronomes indefinidos. Então, vamos lá, ó. Algum, alguns, alguma, algumas. Quando empregados antes do substantivo, tem valor afirmativo. Algum dia irei conhecer a Grécia, o berço da civilização. Não sei quando, mas eu vou. Quando empregados depois do substantivo, tem um valor negativo. Funcionário algum da empresa gostaria de ser tratado assim, ou seja, nenhum funcionário. Então, recapitulando, o algum quando vem antes do substantivo, valor afirmativo, quando vem depois, valor negativo, tá? Certo, certos, certa, certas, tá? Bem, vamos lá. Essas palavras mudam de classe gramatical dependendo da posição que ocupam em relação ao substantivo. Gente, olha só. Se ela vier antes do substantivo, ela é pronome indefinido.
Se ela é colocada depois do substantivo, ela passa a ser um adjetivo, tá bom? Não pode esquecer. Então, olha aqui. Até pela semântica, tá bom? Certo dia ele resolveu tomar a decisão certa, voltar a estudar. Certo dia é um dia qualquer. Dá uma ideia, um aspecto semântico de indefinição mesmo, né? E a decisão certa seria a decisão correta. Então, ó, nesse primeiro certo aqui, ele é pronome indefinido, e segundo certo aqui, ele é adjetivo. Antes do substantivo, pronome indefinido, depois do substantivo, adjetivo, ok? Todo, todos, toda, todas. Esses pronomes podem apresentar variações de sentido, dependendo de como ocorrem na frase. Então, esse já tem uma maior, vamos dizer assim, um maior espectro semântico, tá? No plural, indicam a totalidade de um conjunto. Todos os ipês do bosque floriram esta semana. Todos, sem exceção. No verão, as praias todas ficam lotadas de turistas. Todas, também sem exceção. Então, no plural, ele vai dar a ideia de totalidade. No singular e sem artigo, significam qualquer, cada. Toda criança tem o direito de sonhar. Cada criança, qualquer criança, tá? Sem artigo, entre o pronome e o substantivo, tá bom? No singular e com o artigo, todo o, toda a, indicam a totalidade, significando inteiro, inteira e funcionando como adjetivo. Toda a superfície do lago brilhava, toda ela em sua totalidade. No singular e depois do substantivo, também significam, como no caso anterior, inteiro, inteira. Então, tanto faz eu falar assim, toda a superfície do lago brilhava, como a superfície toda. O toda, seguido do artigo, totalidade. O toda, depois do substantivo, totalidade. Tá bom, turma? Agora o pronome cada. Esse indefinido é empregado para indicar individualmente uma unidade genérica de um conjunto. Vamos ver. A professora pediu que cada aluno desse a sua opinião. É uma unidade genérica, cada um deles. A escola entregou um certificado a cada participante. A mesma coisa. Observação. Em certas construções, a forma cada funciona como intensificador do sentido do substantivo. Todo mundo fala assim, né? Quando está nervoso, ele diz cada bobagem que não dá para acreditar. Minha mãe é ótima cozinheira, ela faz cada sobremesa. Quer dizer, nesse caso aqui, ele funciona como intensificador, né, do sentido do substantivo, tá bom? Porque ele poderia falar, ela faz uma sobremesa ótima, né? Mas ele optou por falar, ela faz cada sobremesa. Chegamos ao pronome interrogativo. Pronome indefinido é muito tranquilo, né, turma? A gente sempre vai pelo aspecto semântico, não fiquem apavorados. Pronomes interrogativos, né? Nós temos aqui um trechinho que começa assim: quem construiu as portas de Tebas, né? A palavra quem, empregada para fazer perguntas nos versos, é um pronome interrogativo. São os seguintes pronomes que podem funcionar como interrogativos: que, quem, qual ou quais, quanto, quantos, quanta, quantas. Aí vem uma observação importante, que eles são bem curtinhos, os interrogativos. Os interrogativos são, na verdade, pronomes indefinidos empregados em dois tipos de frases interrogativas. Nós temos dois tipos de frases interrogativas: diretas e indiretas. Diretas, iniciadas pela palavra interrogativa e terminadas por ponto de interrogação. Indiretas, com a palavra interrogativa posicionada internamente e terminadas por ponto final. Vamos ver os exemplos? Ó, os interrogativos são, na verdade, e aqui eu repeti, tá, turma? Então vamos aqui logo para os exemplos. Ó, quem venceu a Guerra dos 7 Anos?
interrogativa direta. O pronome aqui com o ponto de interrogação aqui. Agora, eu posso falar também assim, gostaria de saber quem venceu a Guerra dos 7 Anos. Ele está aqui, ó, interrogativa indireta. Ele está dentro do período, dentro da frase. Quantos trabalhadores construíram esta escola? Interrogativa direta. Pronome, ponto de interrogação. Diga-me quantos trabalhadores construíram essa escola. Aqui também é a mesma coisa, ele está internalizado, está no meio do período. Tá bom, turma? Seguindo, para a gente não perder o hábito, eu deixei aqui para vocês 3 exercícios, tá? Que nós vamos corrigir na hora da nossa aula ao vivo para poder tirar as dúvidas de vocês. Tá bom assim? Semana que vem a gente se encontra, tá? Um beijo grande e até segunda na aula ao vivo, tá? Beijo!